Bom dia. O título de nossa mensagem hoje é Em Busca da Felicidade Autêntica. E o texto bíblico para a nossa reflexão está em Atos, capítulo 20, versículos 17 a 24. Assim diz a palavra de Deus. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: Vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia. E servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, que este texto do livro de Atos possa falar claramente aos nossos corações a respeito da necessidade de encontrarmos um sentido para as nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine nesse momento e nos capacite a compreender a Tua palavra. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Com muita tristeza, recebemos há alguns dias a notícia do falecimento do craque argentino Maradona, um dos maiores gênios da história do futebol. Maradona foi rico, talentoso, inteligente, hábil, conheceu a fama, foi amigo de grandes autoridades e, apesar de ter nascido em um bairro extremamente pobre, Maradona conseguiu superar esses obstáculos e, graças às suas habilidades esportivas, assumiu uma projeção a nível internacional. Sua morte provocou uma grande comoção na Argentina e no mundo em geral. Lamentavelmente, conforme o próprio Maradona reconheceu, ele perdeu para as drogas. Apesar de ter recebido tratamentos várias vezes dirigidos para a questão da dependência química, infelizmente, ele não conseguiu superar este problema de saúde na sua vida. E ele declarou, conforme pudemos ouvir em um programa de televisão, que o maior erro da sua vida foi ter aceitado pela primeira vez experimentar uma droga quando lhe ofereceram numa cidade na Europa, quando ele estava jogando lá. A dependência química arruinou a vida familiar e afetiva deste tremendo e habilidoso jogador. Maradona conheceu o conforto, conheceu o luxo, conheceu as riquezas, mas ele não conseguiu conquistar
o bem mais precioso e cobiçado pelas pessoas: a felicidade. O que impediu Maradona de ser uma pessoa feliz? E nós podemos fazer esta pergunta a cada um de nós. O que muitas vezes nos impede de sermos verdadeiramente felizes? De forma geral, as pessoas acreditam que, se conseguirem conquistar os seus objetivos, as suas metas de vida, os seus sonhos, elas serão felizes. Muitas pessoas acreditam que, se conseguirem ter conforto, luxo, se conseguirem acumular bens materiais e ter bastante dinheiro, elas realmente se tornarão felizes. Claro que as pessoas precisam de uma quantia básica de recursos para viverem de maneira digna e confortável. Mas existem trabalhos mostrando que, quando as pessoas têm mais dinheiro do que o necessário, além de elas não se tornarem mais felizes, elas começam a se frustrar com mais facilidade. Elas ficam até deprimidas. No passado distante, filósofos, principalmente os filósofos gregos, como Sócrates, Platão e Aristóteles, discutiram a questão da felicidade autêntica. Estes sábios da antiguidade conversavam com a população, principalmente a população de Atenas. Era uma população que gostava de ouvir e debater questões filosóficas. Esses filósofos, então, conversavam com as pessoas sobre o que pode tornar o ser humano realmente feliz. E o filósofo Aristóteles chamou a verdadeira felicidade de felicidade eudaimônica, em contraposição ao que ele chamava de felicidade hedônica. A felicidade hedônica é a felicidade superficial, transitória, que depende dos prazeres. Hedônico significa relativo aos prazeres. Então, esse é o tipo de felicidade que a maior parte das pessoas busca. É aquela felicidade ligada aos prazeres sensuais, principalmente. Então, essas pessoas vivem em função da satisfação de seus desejos e, temporariamente, podem ficar alegres, mas assim que conquistam ou satisfazem os seus desejos, elas voltam à tristeza de sempre, à frustração de sempre. E o grande problema dessa felicidade hedônica é que o organismo, a mente, parece que se adapta ao nível de felicidade atingida, ou pseudo-felicidade atingida por esses prazeres. E assim como as drogas, as pessoas precisam obter cada vez mais intensamente esses prazeres para atingirem o mesmo nível de aparente felicidade. Então, Aristóteles chamou esse tipo de felicidade, que é superficial, é transitória, efêmera, fugaz, de felicidade hedônica. E a verdadeira felicidade, Aristóteles chamou de felicidade eudaimônica, que é uma felicidade mais sólida, mais robusta, uma felicidade mais estável
e que resiste aos problemas, às dificuldades da vida. Aristóteles dizia que este tipo de felicidade só é atingida quando nós praticamos as virtudes morais e encontramos um sentido mais profundo para as nossas vidas. E a Bíblia, a palavra de Deus, compartilha desta visão. Para desfrutarmos da felicidade autêntica, da felicidade, como Aristóteles chamou, eudaimônica, é necessário compreendermos e buscarmos o sentido último de nossas vidas. E como nós podemos dar um significado para as nossas vidas? Este texto de Atos, capítulo 20, nos ajuda a perceber as atitudes ligadas à busca do significado mais profundo da nossa existência. A primeira atitude que nós aprendemos deste texto é o compromisso com Deus e com Jesus Cristo. Nesse texto de Atos, capítulo 20, Paulo está já no final da sua terceira viagem missionária. E uma das igrejas que o apóstolo Paulo havia fundado foi a igreja de Éfeso, uma região atualmente pertencente à Turquia. Paulo trabalhou alguns anos na fundação, no estabelecimento dessa igreja, e depois ele partiu de Éfeso rumo a Jerusalém. Quando Paulo para na cidade de Mileto, também na região da Turquia, uma cidade 50 quilômetros ao sul de Éfeso, Paulo chama os líderes da igreja de Éfeso, os presbíteros da igreja de Éfeso. Presbíteros são os bispos, os líderes da igreja local. Então, Paulo convoca esses líderes da igreja de Éfeso e conversa com eles num tom bastante emocional, bastante afetivo. Ele diz aos presbíteros da igreja de Éfeso que, em virtude do seu trabalho, ele não voltaria mais a vê-los. Então ele se despede de maneira muito comovente desses líderes e fala de uma maneira bastante apaixonada sobre o que motivou a ele, Paulo, dar a sua vida em função do ministério da igreja. E ele disse que era o compromisso que ele tinha com Deus e com Jesus Cristo que fundamentava todas as suas decisões de vida. Ou seja, Paulo havia encontrado o significado último da sua existência, que era uma vida pautada no compromisso com Deus e com Jesus Cristo. E Paulo convida os líderes da igreja de Éfeso a compartilharem da sua visão. Cada um de nós, você e eu, podemos encontrar diferentes sentidos, especificamente falando nas nossas vidas, com relação à nossa questão profissional, com relação às nossas famílias, com relação ao lazer, com relação à nossa vida social, mas a base da nossa existência precisa ser pautada neste significado último que Paulo havia encontrado, que era o compromisso que ele havia assumido com a causa de Deus, com a pessoa de Jesus Cristo. Então, para Paulo, e idealmente para você e para mim, o compromisso com Deus,
uma vida compromissada com o reino de Deus, uma vida em união com a pessoa de Jesus Cristo, devem constituir a base de todas as nossas atividades. Tudo aquilo que fazemos deve estar baseado, direta ou indiretamente, numa filosofia de vida norteada pelo Evangelho de Cristo. Uma vida norteada por uma união inabalável com Deus e com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando fala com os presbíteros da igreja de Éfeso, diz assim: servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram. Paulo havia atravessado grandes dificuldades. E eu creio que essa experiência de Paulo é igual à sua experiência de vida. É igual à minha experiência. Você e eu enfrentamos obstáculos todos os dias. Você e eu enfrentamos dificuldades no trabalho, em casa, na sociedade. Às vezes nós temos dificuldades para quitar as nossas despesas. Às vezes nós temos dificuldades de relacionamento com as pessoas mais queridas nossas, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho. E a nossa tentação, às vezes, é sucumbir ou fugir das dificuldades. Isso não vai resolver esses nossos problemas. À semelhança de Paulo, nós podemos enfrentar esses problemas de uma maneira corajosa. Mas como nós vamos encontrar a coragem necessária para vencer esses problemas? Assim como fez Paulo, compreendendo que você e eu não estamos sozinhos. Nós temos um compromisso com Deus e com Jesus Cristo. E por isso, o Criador, o nosso Pai espiritual, o Senhor Jesus Cristo, nosso grande mestre, nosso grande amigo, estão conosco e jamais vão nos abandonar diante das dificuldades. Você não está sozinho nos seus problemas. Deus está com você. E quando você e eu compreendermos que a nossa vida tem um significado mais profundo do que o mero viver um dia atrás do outro, nós conseguimos reunir forças para lidar com os desafios da vida. E a graça de Deus estará sempre nos sustentando em meio às dificuldades. O apóstolo Paulo mostra uma segunda atitude pela qual ele consegue encontrar um significado mais profundo para a sua existência. O cultivo dos valores espirituais. Paulo afirmou que servia a Deus com toda a humildade. E no versículo 23, ele declara que sabia que, inclusive, prisões e sofrimentos estavam lhe aguardando. Mas, apesar disso, ele servia a Deus com toda a humildade. A humildade é um valor fundamental para nós cultivarmos nas nossas vidas. O contrário da humildade é a arrogância,
é o orgulho, é a autossuficiência. Como muitas pessoas se enganam, achando que se forem autossuficientes, ou melhor, se acharem que são autossuficientes, elas serão grandes vencedoras. Pelo contrário, nenhum de nós é autossuficiente. Autossuficiente, só Deus. Todos nós necessitamos do poder de Deus nas nossas vidas. Nós dependemos do Senhor Jesus Cristo. Por isso é importante nós lermos a Bíblia, nós orarmos, buscarmos compreender qual a vontade do Senhor para as nossas vidas. Isso é cultivar a humildade. Nós reconhecermos que o poder para nós vencermos o pecado, o poder para nós vivermos uma vida de fato decente, digna, não está em nós. Esse poder vem de Deus. Deus coloca esse poder à nossa disposição, nos nossos corações, mas a fonte do poder não é a nossa mente, não é o nosso cérebro. A fonte do poder é o Espírito Santo de Deus. Mas precisamos ser humildes para reconhecer essa realidade. Aqueles que encontram um sentido mais profundo para a sua existência são aqueles que cultivam os valores espirituais de Deus. São aqueles que cultivam a humildade, são aqueles que cultivam a gratidão, são aqueles que cultivam uma vida de mansidão, de domínio próprio. Esses valores são essenciais para nós vivermos uma vida saudável do ponto de vista espiritual. E em terceiro lugar, para encontrarmos e darmos um sentido mais profundo para as nossas vidas, que nos dê felicidade autêntica, é nós trabalharmos de forma a encontrar um significado mais profundo em nosso trabalho. Vejam a declaração de Paulo no versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Vejam que Paulo associava o seu trabalho à sua vocação. Ele compreendia que a vida em si não tinha significado algum, a não ser que ele enxergasse a sua vida como tendo um propósito. E qual era esse propósito para Paulo? Pregar o Evangelho da graça de Deus. Ele era um apóstolo, essa era a sua vocação. Você e eu, como cristãos, precisamos testemunhar sempre do Evangelho da graça de Deus. Mas se você tem uma profissão, embora você tenha que aproveitar toda oportunidade para demonstrar a graça de Deus na sua vida, você vai provavelmente, se você for um comerciante, você vai se preocupar ou vai ocupar o seu tempo com a venda de produtos. Se você for um médico, você vai trabalhar no sentido de exercer a sua profissão para ajudar pessoas a se recuperarem de suas doenças. Se você for um enfermeiro, da mesma maneira, um psicólogo, um advogado, você vai procurar advogar da melhor maneira para colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. O importante é você entender
que, independentemente da sua vocação, o chamado para o trabalho vem de Deus. E você estará sempre ajudando a construir o reino de Deus se você trabalhar com amor e compreendendo que o seu trabalho, independentemente de qual seja ele, é um ministério dado por Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, diz assim, no versículo 6: Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Eu sou médico e sou pastor. Esse é meu dom. Qual é o seu dom? Você sabe. O seu dom está ligado à vocação que você tem. Um tem dom para ser médico, outro tem dom para ser advogado, outro tem dom para ser administrador, outro tem dom para ser um funcionário da limpeza. O apóstolo Paulo diz que todos os dons são necessários. Nenhum dom é melhor que outro. Nenhum dom é superior a outro. Todos os dons têm igual importância aos olhos do Senhor. E por isso é importante nós trabalharmos com dedicação, porque quando nós trabalhamos com dedicação, nós estamos trabalhando para Deus e para o próximo. Nós estamos trabalhando para a sociedade, nós estamos trabalhando para a edificação do reino de Deus. Assim nós podemos encontrar um significado mais profundo para as nossas vidas. E agindo assim, nós desfrutaremos de uma felicidade eudaimônica, de uma felicidade autêntica, de uma felicidade robusta, de uma felicidade que não oscila diante das intempéries da vida, mas de uma felicidade que está firmemente ancorada, enraizada em Deus. Que esta mensagem possa lhe servir de incentivo e de bênção, e que você possa encontrar em sua existência um significado último, um significado mais profundo, que lhe ajude a ser verdadeiramente feliz. Que Deus o abençoe, que Deus conceda a você uma semana rica em bênçãos e em vitórias. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo exemplo de vida do apóstolo Paulo, que possamos, à sua semelhança, viver uma vida compromissada com o reino de Deus, e que possamos trabalhar movidos pelo amor à tua causa. Nós te agradecemos, querido Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, com toda a Igreja de Deus, agora e para sempre. Amém.